Oi, tudo bem? O mundo tem cerca de 300 milhões de deprimidos. Os dados são de uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde divulgada meses atrás. Por esta pesquisa, o Brasil tem o maior número de casos em toda a América Latina. Dando sequência à nossa série sobre saúde mental, hoje vamos falar sobre a depressão. Eu converso com o médico psiquiatra Paulo Teichmann. Ele fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Paulo? Olá, Edenilson, tudo bem? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de poder participar desse debate. Paulo, antes da gente falar dos números, o que é a depressão? A depressão é uma doença psiquiátrica caracterizada principalmente pelo humor deprimido, que vai muito além da tristeza, né? Muita gente confunde o sentimento de tristeza com depressão. Então, a depressão contém o humor deprimido, ou seja, a tristeza persistente por mais de 2 semanas, pelo menos, associada a várias outras alterações físicas, psíquicas, comportamentais e neurovegetativas. Por exemplo, alterações de sono, o paciente deprimido pode ter hipersonia, pode ter insônia, ele pode ter alterações do apetite, ele pode ter pensamentos desesperançosos, pensamentos de ruína, onde ele acredita que as coisas não darão certo, conteúdos mais negativos, né? Ou seja, é uma doença psiquiátrica mais comum em mulheres, né? Que tem como causa multifatorial, não existe uma causa única, então existem questões genéticas, hereditárias, biológicas, psíquicas, ambientais e daí por diante. Quais são os principais sintomas? Tristeza e anedonia. A anedonia entende-se como uma perda de prazer nas atividades que a pessoa costumava a gostar, a ter mais prazer e motivação. Por exemplo, a pessoa gostava de jogar futebol, de tocar violão, de sair com os amigos, e ela perde o interesse e o prazer nessas funções específicas, tá? Então, a anedonia é uma questão essencial para a gente fazer o diagnóstico, e o humor deprimido, a tristeza, associada a choro com frequência, com labilidade emocional, ou seja, a pessoa fica mais sensível, mais reativa emocionalmente e negativamente às questões da vida. Esses sintomas devem estar presentes na maior parte do dia, por vários dias consecutivos, tá? Esses sintomas devem persistir por pelo menos 2 semanas. Então, a tristeza, a anedonia, essas alterações neurovegetativas como alterações do sono, alterações cognitivas, por exemplo, prejuízos de memória, atenção, concentração, conteúdo do pensamento mais negativo, a pessoa fica com uma tendência melancólica e pessimista acerca do futuro, acerca da vida. Existem níveis diferentes de depressão? Os tipos principalmente se caracterizam pela distimia, que seria uma depressão um pouco mais branda de forma persistente, ou seja, a pessoa se sente depressiva, mas por uma duração maior que aquela depressão clássica de 2 semanas. Então, a distimia é um subtipo de depressão e nós chamamos de transtorno depressivo maior aquela depressão clássica, né? Onde contém toda aquela síndrome de sintomas, a tristeza, a anedonia, a falta de motivação, falta de vontade para fazer as coisas, o isolamento social, o pensamento negativo, desesperançoso. Então, a distimia, o transtorno depressivo maior, seriam os subtipos principais. Existem algumas classificações que a gente não costuma usar tanto hoje em dia, que seria a depressão melancólica, a depressão atípica, a depressão mista e a depressão irritável. A gente acaba se limitando à distimia, o transtorno depressivo maior, que é essa depressão clássica.
E falando sobre os níveis ou gravidades, a gente poderia classificar como leve, moderada e grave. A grave seria onde o paciente às vezes tem até pensamentos de suicídio e por vezes sintomas psicóticos. Qual é o tipo de depressão mais difícil de ser tratado? O transtorno depressivo maior, grave, é o episódio que seria realmente mais difícil manejo. Mas existem quadros depressivos justamente com risco de suicídio e com sintomas psicóticos que também se tornam mais complexas para o tratamento. Porém, existe um quadro, a gente chamaria de DRT, ou depressão resistente ao tratamento, onde a pessoa já se submeteu a vários protocolos farmacológicos, ou até associações farmacológicas de vários antidepressivos ou outras combinações medicamentosas que falharam ao longo do tempo. Ou aquele paciente que já teve tratamentos prévios e acabou tendo várias recaídas ao longo da vida. A gente chamaria de transtorno depressivo recorrente, ou seja, ela tratou durante uma fase, evoluiu às vezes favoravelmente, depois teve outro período depressivo e assim por diante, 2, 3 ou mais episódios. Então, esses quadros refratários ou resistentes se tornam, por vezes, muito difícil o manejo. Quando a pessoa tem uma recidiva de depressão, essa recidiva costuma ser mais grave, mais acentuada que a depressão anterior? Não necessariamente, mas geralmente sim. As depressões refratárias ou resistentes ou recorrente são mais difíceis porque, por vezes, houve uma falha terapêutica com alguns protocolos medicamentosos. Por essa razão, a gente preconiza a procura o mais breve possível, tendo em vista justamente a melhora mais rápida, ou seja, o resgate da funcionalidade do paciente de maneira mais célere e efetiva, justamente prevenindo essas recorrências e recaídas ao longo da vida. Eu faria uma analogia muito simples com um incêndio, né? Então, quanto mais rápido a gente apagar esse fogo, menores são as chances dele se alastrar e abranger outras áreas, digamos assim, e tornar o tratamento mais difícil ao longo do tempo. Já existem estudos que explicam por que o Brasil tem o maior número de deprimidos na América Latina? Existem sim algumas análises, algumas inferências sobre essa questão, no sentido de termos uma insegurança geral, tanto política, a questão da criminalidade, segurança pública, as inseguranças sociais, a desigualdade social, por vezes o acesso mais restrito e ferramentas terapêuticas menos efetivas para a população de baixa e média renda, especialmente a população de baixa renda. Portanto, acredita-se que essa desigualdade social, essas inseguranças político-econômica, jurídica e questão principalmente da segurança pública e criminalidade são fatores determinantes no aumento desses diagnósticos de depressão e outras patologias psiquiátricas. Alguns autores apontam que o neoliberalismo e essa grande exigência contemporânea por excelência na performance também colabora para que as pessoas se deprimam. O que você acha disso? Existem alguns estudos mostrando que o brasileiro gasta muito tempo em redes sociais, né? Mais do que a média da população. E isso traz, sem sombra de dúvida, o fator comparação, né? Então, quando você vê terceiros, pessoas que você admira e outras pessoas aparentemente tendo um sucesso maior que o seu, ou tendo um desempenho melhor, inevitavelmente há comparação. Então, sim, existe essa associação de redes sociais, principalmente, né?
e um termo muito interessante chamado FOMO, né, que significaria Fear of Missing Out, ou seja, é aquela sensação de você estar fora do contexto, como se você tivesse sido excluído do que estivesse acontecendo de mais importante. Portanto, a afirmativa procede. Como a depressão atrapalha efetivamente a vida do doente? Em todas as esferas, física, mental, ou psíquica, social, né, profissional e no sentido da funcionalidade, ou seja, o indivíduo acaba tendo um grau de sofrimento emocional muito grande e um prejuízo sistêmico e global para várias áreas da vida, né? Então, o próprio isolamento social, muitas vezes, a perda de produtividade naquelas áreas que o indivíduo tem como rotina de vida, trabalho, família, relacionamentos. Também existem estudos, Paulo, que apontam que até 2030 a depressão vai ser a principal causa de afastamento do trabalho. Isso mostra uma necessidade efetiva de se pensar seriamente em políticas públicas voltadas para a saúde mental. Hoje, a depressão é uma das principais causas de afastamento, segundo a Organização Mundial de Saúde, trazendo um enorme prejuízo tanto para as redes de saúde pública e privada, é um problema de saúde pública, a consequência no sentido de afastamentos de trabalho, no sentido de perda de produtividade, no sentido socioeconômico, né, que leva a múltiplas internações, muitas vezes, tanto em hospitais gerais quanto hospitais psiquiátricos, a questão do custo dos medicamentos. Portanto, existe sim essa estimativa de aumento dos casos, mas também em contrapartida por um aumento dos diagnósticos. As pessoas, tendo menos estigma, estão procurando mais os serviços de saúde, estão procurando mais tratamento. Então, existe esse certo viés de que o aumento não necessariamente seja somente negativo, né? Então, existe um aumento também pelo aumento dos diagnósticos. As pessoas estão procurando mais. Nesse sentido, até as redes sociais fomentam e contribuem para a procura rápida do tratamento. Com o aumento dos casos de depressão, a gente também percebe um aumento nos casos de suicídio. Os casos de suicídio no mundo giram em torno de 800 mil casos por ano, ou seja, são mais mortes que o câncer de mama, por exemplo. E para cada pessoa que comete suicídio, 3 tentam tirar a própria vida. E esses casos no mundo todo, ou em boa parte do mundo, estão diminuindo. Incrivelmente, estão diminuindo. Alguns poucos países, como o Brasil, têm aumentado, né? Então, faz sentido os índices de transtornos mentais, depressão, ansiedade e depressão, principalmente, terem aumentado durante os últimos anos, especialmente após a pandemia. Consequentemente, os índices de suicídio no Brasil, especificamente, também têm aumentado. Não é um aumento muito significativo, mas nós vamos um pouco na contramão do mundo. É possível, de alguma forma, fazer algo no sentido de prevenir que a saúde mental não se transforme numa doença, como a depressão, por exemplo? Sim, existem fatores que podem ajudar e contribuir na prevenção de quadros psiquiátricos, principalmente a mudança de estilo de vida, no sentido de um estilo de vida saudável, obviamente, desde atividade física regular, associado a uma dieta equilibrada, balanceada, a socialização adequada. Existem alguns estudos mostrando que a qualidade da nossa socialização e dos nossos relacionamentos contribui significativamente para uma saúde mental, para uma prevenção à saúde mental. Poderíamos incluir outros fatores como espiritualidade, resiliência emocional. Porém, alguns
alguns casos, né, boa parte dos casos tem correlação hereditária genética que apesar, ou seja, a despeito dessa qualidade de vida, desse estilo de vida mais saudável, as pessoas estariam ainda assim predispostas a desenvolverem quadros depressivos dependendo dos gatilhos, né? Situações de crise financeira, perdas familiares, traumas na infância podem contribuir para o desencadeamento desses quadros depressivos. Em linhas gerais, quais são os tratamentos mais indicados para a depressão? O tratamento principal, a abordagem principal seria a combinação da medicação, principalmente dos antidepressivos, com a psicoterapia, especialmente a psicoterapia cognitivo-comportamental, mindfulness, que está associado à meditação, tá? Então, a combinação do medicamento mais a terapia mostra resultados mais eficazes. Porém, outras abordagens podem contribuir grandemente para o desfecho mais favorável dos quadros depressivos, como, por exemplo, atividades como yoga, a atividade física é fundamental também. A mudança de estilo de vida como um todo pode contribuir para que a resposta, a remissão do paciente seja mais rápida e mais efetiva. É a própria pessoa que percebe que algo não está bem, que ela está deprimida, ou geralmente é alguma pessoa próxima, um parceiro, uma parceira, ou um amigo, um familiar que acende o sinal de alerta de que algo não está bem? Nem sempre a pessoa com sintomas depressivos percebe e reconhece que está de fato diante de uma síndrome psiquiátrica, né, que requer tratamento. Como o deprimido geralmente tem pensamentos de culpa, de menos-valia, de que ele tem uma baixa autoestima, às vezes faz com que ele associe os sintomas com algo que ele tenha feito ou deixado de fazer, né? Então, às vezes ele acha que foi alguma questão externa, né? Foi alguma coisa que ele fez e que ele está pagando por isso, ou que é uma fase que vai passar, né? É muito comum as pessoas confundirem justamente, é uma tristeza que foi causada por uma perda, ou por um trauma, ou por uma notícia fatídica, enfim. A população geralmente faz essas associações. Obviamente, os familiares podem perceber esse ente próximo que geralmente está mais isolado, ele tem mais, ele está por vezes com mais fadiga, menos energia, ele fica mais com um afeto mais embotado, expressando de maneira diferente as emoções do que anteriormente. Então, com frequência, os familiares também o percebem com essas alterações, muitas vezes estimulando esse indivíduo a procurar o tratamento. Como essas pessoas que estão em volta podem ajudar? Eu acho que o primeiro passo seria a demonstração de empatia, a demonstração de acolhimento para esse familiar, no sentido de incentivar também a ele procurar ajuda, e justamente não trazendo mais culpa para o paciente, né? Que por vezes ele já tem esse pensamento depreciativo e de desesperança, e familiares ou terceiros podem achar que aquilo é frescura, que isso vai passar, que é falta de alguma coisa, que é falta de trabalho ou falta de sair para passear, né? A população leiga costuma fazer essas afirmações. E é importante reforçar isso, que independe desse contexto, né? O paciente deprimido pode estar no melhor cenário possível, mas ele ainda assim se sentirá triste, deprimido, e sem motivação para fazer as coisas. Então é importante que a família entenda, acolha, aceite que aquilo possa ser uma doença, né? E aí sim incentivá-lo a procurar uma avaliação e, mediante essa avaliação, mediante o diagnóstico, iniciar o tratamento. Porque aí entra uma segunda questão fundamental, que é o tratamento precoce. Quanto mais rápido a gente conseguir intervir farmacologicamente, melhores são
as respostas, né, os períodos de remissão, justamente para evitar que o quadro se agrave e eventualmente se torne mais resistente ao tratamento. A depressão hoje é o maior desafio na definição de políticas públicas de saúde? Eu diria que é um dos, né? A saúde mental como um todo é um grande desafio no sentido de saúde pública, tendo em vista os prejuízos causados pelas doenças, justamente no que se refere às causas de afastamento e incapacidade. E como eu citei os números de suicídio, né, nós temos mais mortes por suicídio que várias outras doenças, mais mortes que alguns tipos de câncer. É a segunda ou terceira causa de morte em adolescentes. Então, assim, aí entram outras doenças como as dependências químicas, o alcoolismo, as dependências de substâncias, a esquizofrenia, né? Então, a depressão e a ansiedade, de fato, são os principais representantes. Paulo, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer, um grande abraço. Nos próximos programas, vamos falar especificamente de ansiedade, transtorno bipolar, toque, síndrome do pânico e outros temas da saúde mental. Obrigado pela atenção. Até mais.